Olá! Muita gente já passou por isso, né? Olhar o contra-cheque, ver lá um desconto de contribuição sindical e ficar com aquela pulga atrás da orelha. Ué, mas eu sou obrigada a pagar isso? Pois é, a resposta para essa dúvida, que é super comum, está numa decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal. E é para desvendar cada detalhe dela que estamos aqui hoje. E vamos direto ao ponto, sem rodeios. A súmula vinculante 40 do STF já chega e coloca a regra na mesa. O que ela diz? Que a contribuição, atenção, confederativa, só pode ser cobrada de quem é filiado ao sindicato. Ou seja, se a pessoa não é filiada, não pode haver essa cobrança. Essa é a informação-chave de toda essa história. Guarde bem ela. Tá, mas por que essa regra? A resposta está num detalhe fundamental. Nem toda contribuição sindical é a mesma coisa. A súmula 40 trata especificamente da confederativa, que é bem diferente daquela antiga contribuição sindical que era obrigatória para todo mundo. Entender o que separa uma da outra é o primeiro passo. E aqui o quadro fica bem claro. De um lado, a contribuição confederativa, ela nasce numa assembleia, tem um caráter associativo. Pensa nela quase como uma mensalidade de clube, sabe? Do outro lado, a contribuição sindical. Ah, essa era outra conversa. Ela vinha de uma lei, tinha natureza de tributo. É por isso que uma é voluntária, só para quem se filia, e a outra era compulsória para todo mundo da categoria. Vamos focar na confederativa. A gente pode imaginar que ela é uma ferramenta interna do sindicato. São os próprios membros que se reúnem, discutem e decidem criar essa contribuição para bancar as atividades. A lógica é bem simples. Quem escolhe se associar e participar ajuda a custear a estrutura. Agora, quem não é associado não tem essa obrigação. Já a contribuição sindical, que ficou mais conhecida como imposto sindical, tinha uma natureza completamente diferente. Não era uma escolha, era uma obrigação que vinha da lei, um tributo parafiscal. Por isso que antes das mudanças na legislação, ela era descontada de todo mundo daquela categoria profissional. Não importava se a pessoa era sindicalizada ou não. Era a lei que mandava. Ok, entendido. Mas e no dia a dia? Como essa diferença legal se aplica? Vamos ver isso de um jeito bem prático, bem direto. Na prática, o caminho é bem simples. Primeiro passo, o sindicato aprova a contribuição lá na Assembleia. Segundo, e aqui está a pergunta de ouro, a pessoa é formalmente filiada? Se a resposta for sim, então o desconto é correto, é devido. Mas se a resposta for não, a súmula 40 não deixa dúvida, a cobrança é indevida. Simples assim. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, o STF ainda reforçou essa ideia em outra decisão importantíssima, o tema 935. Ele deixa claro que nem mesmo um acordo ou uma convenção coletiva pode forçar quem não é sindicalizado a pagar. O que está em jogo aqui é um princípio maior, o da liberdade de associação. E isso inclui, claro, o direito de não se associar. Agora, uma pergunta que sempre aparece é: e para o pessoal que trabalha no serviço público, essa regra vale também? Vamos dar uma olhada no que a jurisprudência do Supremo diz sobre isso. A resposta é um sonoro sim. Esse trechinho aí de uma decisão do próprio STF confirma tudo. Embora a contribuição possa existir para os servidores, a regra de ouro continua valendo. A exigência da contribuição fica restrita àqueles servidores que, por livre e espontânea vontade, optaram por se filiar ao seu sindicato. Agora, um ponto de atenção. É muito importante entender que a súmula vinculante 40, por mais poderosa que seja, tem um foco bem específico. Ela não é uma resposta para toda e qualquer taxa ou contribuição sindical que exista. E aí surge aquela pergunta: e a tal da contribuição assistencial? Aquela que geralmente aparece ligada aos benefícios de uma negociação coletiva, como um aumento de salário. Como ela fica nessa história toda? E aqui está o pulo do gato. A súmula 40 é sobre a contribuição confederativa. Ponto. O Supremo Tribunal Federal considera a contribuição assistencial um caso à parte, uma situação específica, como eles mesmos dizem. Isso significa que as regras para assistencial são diferentes e o debate jurídico em torno dela é outro, completamente distinto. Para a gente ir fechando, é legal perceber que essa decisão do STF não surgiu do nada, né? Ela é, na verdade, o resultado de um longo caminho, de um amadurecimento do entendimento dos tribunais. E olha que interessante, essa súmula não é exatamente uma novidade. Ela é, na verdade, uma evolução da antiga súmula 666, que já dizia a mesmíssima coisa. A diferença é que, ao transformá-la em vinculante, o STF tornou a sua aplicação obrigatória para
todo o judiciário e a administração pública, botando uma pedra sobre o assunto. Isso mostra o quanto esse princípio já está consolidado no nosso direito. Então, o que a gente tira de tudo isso? A súmula 40 é, no fim das contas, um grande reforço à liberdade sindical, a liberdade de querer se associar e, tão importante quanto, a liberdade de não querer. A decisão de contribuir financeiramente volta para a mão de cada um. E isso, claro, levanta uma questão essencial para o futuro. Com o financiamento dependendo da adesão voluntária, como os sindicatos vão precisar se reinventar para mostrar o seu valor ao trabalhador? Fica aí uma reflexão fundamental para os nossos dias.